Outro tema que é interessante é o relativo aos elementos das constituições. É certo que a Constituição ela tem que ser sempre vista como um todo, tá? A Constituição é uma coisa só, é um conjunto de normas que se interrelacionam para dar a estrutura do Estado. Só que, como se percebe que a Constituição tem uma série de elementos e assuntos, né, a doutrina começou a dividir os temas tratados na Constituição em suas diversas normas. Daí surgiu esse tema elementos das constituições. E aí, cada autor vai variar um pouco essa temática, mas José Afonso da Silva, ele traz uma abordagem e ele vai dizer que os elementos da Constituição, eles são divididos em 5 categorias. Tá? A primeira categoria são os elementos orgânicos. Esses elementos são aqueles que dão a roupagem, a estrutura do Estado. Certo? São aqueles que estão relacionados com os órgãos do poder estatal. Certo? Daí a gente percebe, por exemplo, que a Constituição, quando ela vai falar lá no seu título 3 da organização do Estado, e aí a gente vê, por exemplo, a partir lá, a gente tem a divisão de competências, dos artigos 21 a 24, vai ter a divisão lá, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todas essas regras que distribuem as competências da União, Estado, Distrito Federal e municípios, a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, são normas, fazem parte desses elementos orgânicos da Constituição, certo? Quando vai falar das Forças Armadas, lá no título 5 da Constituição, no título 6 vai falar da tributação e do orçamento. Então, são partes, são elementos da Constituição que vão ter a preocupação sobre o funcionamento do Estado e dos seus órgãos, certo? Então, esses são os elementos orgânicos. Mas aí nós temos também os elementos limitativos. Esses elementos são chamados de limitativos porque são normas que dizem respeito à definição de direitos, dizem respeito à limitação da atividade estatal, da atuação estatal. Tá? As regras relativas ali no título 2 sobre os direitos e garantias fundamentais são elementos limitadores, certo? Com exceção lá dos direitos sociais, que a gente vai tratar em uma outra categoria, certo? Bom, os chamados elementos socioideológicos, eles são assim chamados porque eles trazem consigo uma carga ideológica. Tá? Como nós falamos que o Estado brasileiro é um Estado social e democrático de direito, o elemento social ele é muito importante. Por exemplo, nós temos, por exemplo, os direitos sociais, certo? Que estão definidos lá, você pega o artigo 6º e 7º, no artigo 7º ele fala exclusivamente sobre direitos trabalhistas, e o artigo 6º vai falar sobre saúde, educação, lazer, né, direito à alimentação, direito à moradia. Então, são direitos que têm uma preocupação com o social, certo? A gente pega, por exemplo, ali a gente tem a parte dos direitos sociais, da ordem social, da ordem econômica e social na Constituição. Ela estabelece balizas ideológicas. Quais são as preocupações do Estado brasileiro na sua ordem econômica e na sua ordem social? São elementos socioideológicos. Tudo bem? Daí nós temos outro elemento que é o elemento de estabilização constitucional. Aqui, as normas constitucionais, essas normas constitucionais que tratam desses temas, elas têm uma preocupação com a estabilidade política do país. São normas, por exemplo, que tratam de controle de constitucionalidade. Pega lá o artigo 102 e 103 da Constituição, vai falar sobre o controle de constitucionalidade das leis. Né? Imagina o seguinte, nós temos uma Constituição, a Constituição estabelece as balizas do ordenamento jurídico. Aí eu tenho uma lei que é inferior na hierarquia, Constituição, e aqui abaixo está a lei,
E aí essa lei ela fala alguma coisa no sentido contrário ao que diz a Constituição. Então eu tenho um mecanismo constitucional de proteção da Constituição, que é o controle de constitucionalidade. Tá? Uma outra coisa que nós temos, por exemplo, a gente está falando de estabilidade política, estabilidade constitucional, existem mecanismos para a proteção da federação, do Estado Federal, tá? Que é, por exemplo, a intervenção da União nos estados e a intervenção dos estados nos municípios. Então, a intervenção federal e a intervenção estadual fazem parte desses elementos de estabilização constitucional. As próprias Forças Armadas, elas entram aqui também. Tá? E aí, nós temos também o estado de defesa, o estado de sítio, que em situações extremas, esses institutos deverão ser acionados com o objetivo de garantir a, a manutenção da ordem pública, certo? Isso a gente tem que ter um certo cuidado, porque, embora a gente olhe lá no texto constitucional, a gente vê defesa do Estado do capítulo lá, né, o título 5 da Constituição, vai falar da defesa do Estado e das instituições democráticas. Só que a gente tem que ter o cuidado para que esses institutos do estado de sítio, estado de defesa, não sejam utilizados para, para se instalar uma ditadura no país, certo? A gente não está falando aqui que isso está instalado no país, até porque esses institutos não estão sendo utilizados. Tá? Só que uma ditadura ela se instala, às vezes, com o objetivo de garantir a democracia. Vocês não vão ver nenhum ditador dizendo que ele é ditador. Ele vai dizer que ele é um democrata. Certo? E às vezes esse estado de exceção, ele se instala, tá, em nome de um processo democrático. Falar, eu quero garantir a democracia, mas antes de devolver a democracia, para salvá-la, eu preciso de amplos poderes para colocar ordem na casa. Certo? E aí, muitas vezes, a gente vê que esse colocar ordem na casa levam-se anos. Tá? A gente teve uma ditadura recente no Brasil, né? E ela ficou 20 anos no poder, tá? Para colocar ordem na casa. Né? Será que precisava disso tudo? Né? Enfim. Bom, e aí nós temos elementos que são elementos formais de aplicação. Esses elementos dizem respeito à aplicação da Constituição. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o preâmbulo ele vai dar balizas para se interpretar a Constituição. O preâmbulo fala a que se pretende a Constituição, a que se pretende a sociedade brasileira ao criar essa Constituição, a adotar essa Constituição. A gente vê, por exemplo, regras lá no finalzinho, quando fala sobre a promulgação da Constituição, a partir de quando entra em vigor, né? E o próprio ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Trata-se de regras de aplicação, de regras de transição. Fala, até que tal medida seja tomada, é essa regra que é adotada. Então, eu tenho ali elementos que vão tratar desse assunto. Um outro dispositivo que fala disso também, o artigo 5º, parágrafo 1º, que ele vai falar que os direitos e garantias fundamentais, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Então, quer dizer, essas normas constitucionais, elas não precisam de uma complementação legislativa para que eu as aplique. Eu posso aplicar imediatamente o texto constitucional no que se refere a direitos e garantias fundamentais. Certo? Então, esses elementos são os elementos que compõem um texto constitucional. Uma questão interessante é a de se definir o que é o preâmbulo, qual é a natureza jurídica do preâmbulo. O preâmbulo é aquela primeira parte da Constituição. Tá? O preâmbulo ele vem um texto de uma forma diferente, tá? É uma narrativa, e aí depois vem os textos articulados, os textos em formato de artigos. Se discute sobre a sua natureza jurídica. O que é o preâmbulo? Tá? Quando se fala em natureza jurídica, o que se pergunta é, olha, o que essa coisa é de verdade? Tá? Existem duas teses que divergem a respeito do tema.
A primeira é a tese da irrelevância jurídica. Segundo ela, o preâmbulo ele não faz parte da Constituição. Quer dizer, ele está ali no texto constitucional, mas ele não é norma jurídica, porque o preâmbulo pertence à seara política. É uma declaração política e não tem cunho normativo, não tem cunho jurídico. Por conta disso, eu não preciso desobedecer, eu não preciso obedecer ao preâmbulo e sequer a contrariedade a ele vai provocar inconstitucionalidade, certo? Bom, agora existem aqueles que defendem que o preâmbulo é parte integrante da Constituição, é norma constitucional e, por conta disso, deve ser obedecido como tal, certo? Bom, Jorge Miranda, ele defende que o preâmbulo, Jorge Miranda é um professor português, e ele vai dizer que o preâmbulo, ele não tem caráter normativo, tá? Ele é um documento, é um texto, é uma declaração que pertence à seara política, ao campo político. Tá? Se é assim, nós temos algumas consequências. Em primeiro lugar, o preâmbulo, ele não é um texto de repetição obrigatória nas constituições estaduais, tanto é que a Constituição do Acre, ela não consta é, parte do texto, é um texto diferente, tá? Isso foi objeto até de ADIM na Constituição Estadual do Acre, porque não foi a nossa Constituição ela fala sobre a proteção de Deus, e aí não tem essa invocação de Deus na Constituição do Acre, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, e o STF falou à época que porque o preâmbulo não tinha caráter normativo, ele também não era de repetição obrigatória. Diversas normas são de repetição obrigatória nas constituições estaduais, e o texto do preâmbulo não era. Tá? Uma outra questão, que além de não ser de repetição obrigatória e não ser norma jurídica, o preâmbulo ele não pode servir de parâmetro de constitucionalidade. Quer dizer, se eu praticar algum ato, ou se eu criar uma lei que viole o que está previsto no preâmbulo, não há inconstitucionalidade, certo? Eu não posso utilizar, eu tenho que encontrar uma outra norma, uma norma constitucional para poder utilizar como parâmetro de inconstitucionalidade. Ora, se o preâmbulo ele não tem caráter normativo, ele vai servir apenas como um norteador interpretativo, um norteador para interpretar o texto constitucional. Essa é a posição aí da maioria da doutrina, no Brasil pelo menos, e é a posição que é respaldada no STF. Já houve um julgado no STF em que, se eu não me engano, foi o Carlos Aires Brito, quando ele estava na corte ainda, ele disse que, ele falou assim, olha, não é norma, não é bem norma assim, mas ele tentou chegar no meio termo, entendeu? Para dar força de constitucionalidade ao preâmbulo, mas essa não é a posição que impera.